ver a palavra do Senhor. Vamos ler. O título da lição é A Pecadora Perdoada. Diz assim, Lucas capítulo 7, 36. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher na cidade, que era uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar seus pés com lágrimas, e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava seus pés, e os ungia com unguento. Quando isto viu o fariseu que o tinha convidado, falava consigo dizendo: se este fosse profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe toca, pois é uma pecadora. E respondendo Jesus, disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. E ele disse: dize-a, mestre. Um certo credor, ou seja, um cobrador de impostos, tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e outro 50. E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Dize, pois, qual deles o amará mais? E Simão respondendo disse: tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele lhe disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés, mas esta regou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os cabelos de sua cabeça. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não me tem cessado de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Por isso te digo que os seus muitos pecados lhe são perdoados. Porque muito amou, mas aquele a quem pouco é perdoado, pouco ama. E disse a ela: os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E disse a mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Que o Senhor aplique essa mensagem em nossos corações. Amém. Alguém lembra sobre o título da mensagem, do que foi tratado nessa lição, dessa passagem da Palavra de Deus? Alguém lembra? Pecadora. Exatamente. A pecadora que foi até o Senhor. Muito bom. Na lição de hoje nós vamos entender um pouco melhor sobre essa passagem. Alguns de vocês já ouviram 2 ou 3 vezes essa lição, mas a Palavra de Deus ela é eterna. E nós sempre obtemos lições toda vez que nós lemos a palavra. Ainda que se nós lemos uma passagem 200, 300, 400 vezes, nós ainda assim conseguimos extrair lições para nossas vidas e ter grandes aprendizados, né, irmã, sobre a palavra de Deus. Pois bem, aqui está um retrato de uma mulher que perante a sociedade era mal vista aos olhos de muitos homens daquela população. Nós podemos ver essa mulher. Essa mulher era totalmente desprezada pelas pessoas daquela cidade, por causa das suas obras más, seus pecados que ela fazia, tanto para com Deus, como as coisas más que ela fazia para com outras pessoas. Ela enganava pessoas, ela fazia mal para muitos homens e muitas mulheres. É uma pessoa que, aos olhos de Deus e aos olhos da sociedade, era totalmente desprezível aquela mulher. Por causa das condições dos seus pecados tão horríveis na qual ela fazia. Todo mundo debochava dela, olhava com desprezo, né, Benjamin? Uma mulher que não tinha grande reputação, uma mulher que ninguém queria estar próximo dela. Já pensou alguém assim? Já pensamos uma pessoa dessa forma, que eu não quero nem me aproximar dela. Se eu visse ela, se fosse nos dias de hoje, alguém que visse ela num lado da rua, ia querer passar para o outro lado da rua somente para não ter nenhum contato com aquela mulher, por ela ter uma tão grande fama
dos seus pecados. Ninguém queria estar próximo dela. Já pensou numa situação como essa? Você nem querer estar perto de uma pessoa que pode lhe fazer algum mal. Essa era a condição dessa mulher. Que situação tão triste, não é verdade? E tão vexatória na qual ela se enquadrou por causa das suas transgressões e por causa dos seus pecados. Pois bem, nós sabemos aqui neste capítulo que o Senhor começou a pregar o Evangelho a muitas pessoas, Ema. O Senhor estava naquela cidade e começou a pregar o Evangelho e ela ouviu o Evangelho. Assim como aquele fariseu e muitas pessoas. E o Senhor foi, um certo senhor, um fariseu chamado Simão, chamou o Senhor para estar em sua casa, para que ele ensinasse acerca de coisas, acerca do reino do Senhor e da sua palavra. E o Senhor Jesus Cristo aceitou aquele convite e foi se encontrar com o fariseu. Porém, algo surpreendente aconteceu naquele lugar. Alguém sabe dizer? Quando estava sentado o Senhor Jesus Cristo e o fariseu, o que aconteceu? A mulher entrou. A mulher entrou, exatamente. A mulher entrou e se achegou ao Senhor Jesus Cristo. E ela trouxe uma coisa bem interessante e derramou aos pés do Senhor. Alguém lembra o que foi que ela trouxe? Unguento, exatamente. Ela trouxe um vaso de unguento. Algo muito caro naquela época, algo de muito valor. E ela, com o coração quebrantado, humilhada, ela vem e prostra ao Senhor. Ponto para nós entendermos aqui. Pode falar, João. Ela não tinha dinheiro? Ela tinha dinheiro, ela tinha certas propriedades, sim. Por causa das suas práticas pecaminosas que ela tinha, de enganar pessoas, ela tinha uma certa quantidade de dinheiro, sim. Muito provavelmente aquele unguento que ela trouxe foi através das suas práticas pecaminosas de enganar pessoas. Muito provavelmente sim. Por isso que ela tinha, aquele vaso era de uma certa quantia de dinheiro, era caro, e ela tinha obtido através das suas práticas horríveis perante os olhos do Senhor. E ela veio e trouxe perante o Senhor Jesus Cristo aquele vaso. Ponto para nós analisarmos aqui é a seguinte questão. Ela, muito provavelmente, ela tinha ouvido acerca do Evangelho. Porque nós sabemos aqui, no início do capítulo 7, o Senhor ele prega o Evangelho a muitas pessoas. E muitas pessoas ouvem acerca do Evangelho. O Senhor ele tem grande compaixão para com os pecadores. O Senhor ele atenta a cada um e sonda os corações. Nós podemos muitas vezes fazer coisas escondidas aos olhos dos nossos pais, ou da nossa mãe, ou do nosso amigo. Porém o Senhor ele conhece cada coração e cada pensamento. E o Senhor conhecia aquela mulher muito bem. E trouxe o Evangelho para que ela ouvisse e se arrependesse. Nós podemos ver aqui como que é poderoso o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Não é conceitos humanos que pode mudar uma pessoa. O Senhor não falou para que ela viesse melhorar, parar com aquelas práticas pecaminosas, para que ela ofertasse aquilo aos pobres, o dinheiro que ela tinha obtido com roubos ou enganar pessoas. Nada disso. O Senhor anunciou o Evangelho. O Evangelho é que todos se arrependam dos seus pecados. Que todos possam ir ao encontro de Cristo, confessando-os e abandonando os seus pecados. Ela ouviu o Evangelho. E o Evangelho teve grande influência em sua vida. Pela primeira vez ela pôde olhar uma pessoa que não desprezou ela por seus pecados e as suas práticas horríveis. Alguém que olhou para ela com compaixão. Nós podemos ver isso aos nossos dias. Pessoas horríveis na nossa sociedade. Pessoas que são bandidos. Pessoas que são corruptas. Pessoas que são enganadoras. Que agem com más intenções para com outras pessoas. Até mesmo essas pessoas, Isabela, podem ser alcançadas pelo Evangelho. Qualquer pessoa pode ser alcançada pelo Evangelho. E assim o Senhor traz aquela mensagem ao coração daquela mulher e ela ficou grandemente abalada pelaquela palavra. Aquela palavra veio ao encontro do seu coração e ela pôde entender a mensagem do Evangelho. Pois bem,
E aqui está uma situação para nós entendermos. Ela se humilhou perante os pés do Senhor Jesus Cristo. Alguém pode perguntar, será que era para tanto isso? Será que ela tinha realmente que se prostrar tão grandemente assim? Será que era necessário ser mulher dessa forma? Pense alguém nos dias de hoje, de joelhos perante outra pessoa, se humilhando, implorando perdão. Seria uma situação bem diferente aos nossos dias. Assim também era naqueles tempos. Da mesma forma como a pessoa se humilha diante dos pés de uma pessoa hoje, nós podemos ver que ela está realmente quebrantada, humilhada, precisando de alguma ajuda. Assim ela foi aos pés do Senhor Jesus Cristo, totalmente humilhada. Por qual motivo? Para que nós entendamos o seguinte ponto, Thomas, que o pecado é aquilo que mais ofende a Deus. Se nós pensarmos aquilo que mais nos ofende, aquilo que mais nos chateia, aquilo que mais nos deixa nós entristecidos, então você vai falar assim, né, Benjamin? Aquilo que mais me entristece, Benjamin, é se alguém vir até mim e me xingar. Aquilo que mais me deixa triste, alguém vir até mim e ficar zombando da minha cara, fazendo piada sobre mim. Aquilo que mais me deixa chateado, aquilo que mais me deixa às vezes enfurecido, alguém vir até mim e fazer chacotas acerca do meu nome ou do nome da minha mãe. Isso nos entristece, não é verdade? Essas coisas nos deixam tristes, nos deixam às vezes até mesmo enfurecidos, não é verdade? Cada pecado que nós cometemos são ofensas a quem? Ao nosso próprio Deus. Cada vez que eu desobedeço a minha mãe, eu estou ofendendo a Deus. Cada vez que eu minto sobre uma situação, quando alguém pergunta, quem foi que fez isso daqui? Eu vou e falo, não foi eu estou mentindo. E eu ofendo ao Senhor com aquele meu pecado. Todos os meus pecados são ofensas a Deus. Se nós não gostamos de ser xingados, quem gosta de ser xingado? Ninguém gosta de ser xingado. Imagina Deus como que Ele fica com as nossas transgressões. Ele conhece nossos pensamentos, nossas desobediências no íntimo. Tudo isso são ofensas a Deus, são xingamentos a Deus. E ela tendo em vista que os seus pecados, seus muitos pecados, são ofensas a Deus, ela começou a se quebrantar. E ela se humilhou aos pés do Senhor. Os seus pecados eram uma ofensa ao próprio Senhor Jesus Cristo, porque Ele é o Rei da Glória. Ele é Deus, Pedro. O Senhor Jesus Cristo é Deus. E Ele estava sendo ofendido com os seus pecados e com as suas transgressões. Este é o ponto aqui. Cada pecado que nós cometemos nos traz uma dívida eterna para com Deus. Nos traz a ira do Senhor em nossas vidas. Que triste pensarmos isso, não é verdade? Cada pecado. E um dia todos nós iremos prestar conta dos nossos pecados ao Senhor Jesus Cristo. Quem estaria preparado aqui para prestar contas diante de Deus pelos pecados que cada um tem cometido? Esse dia está muito breve e o Senhor voltará. Por isso nós temos que aprender com essa lição. A forma de nós chegarmos ao Senhor é com o coração quebrantado, o coração humildecido perante o Senhor, para que Ele venha nos perdoar. Pois bem, ela derramou aos pés do Senhor o vaso de unguento, um vaso... O curso acabou? Não, ainda não. Só vamos perguntar da lição. Aquilo que não for da lição, depois a gente pergunta, tá bom? E ela teve encontro com o Salvador. Pedro, aquela mulher ela teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele que é o Salvador das nossas almas. E ela despeja aquele vaso caríssimo aos pés do Senhor e se humilha perante Ele. Só que o que aconteceu? Aquele fariseu ele começou a desprezar aquela mulher e a zombar, duvidando acerca do Senhor e falando, se realmente este era profeta, saberia muito bem quem é essa mulher. Será que nós somos assim também?
de muitas vezes vermos crianças desobedientes aos pais, vemos crianças que falam palavrão, vemos crianças que fazem bagunça na escola, vemos crianças que têm um péssimo caráter e achamos que somos melhores que elas. Será que nós também somos assim? Ou adolescentes, vemos adolescentes fazendo coisas tão horríveis e falar, eu não faço essas coisas, eu sou melhor do que ela. Será que nós nos comportamos assim? Porque para Deus, cada pecado é uma ofensa. Quer seja os muitos pecados que nós cometemos ou os poucos pecados. Ambos são pecados eternos. São escritos no livro de Deus, cada ato que nós fazemos. Então nós não devemos nos comportar da mesma maneira que comportou o fariseu, se achando melhor do que aquela mulher pecadora. Porque se não for a graça do Senhor em perdoar nossos pecados, nós podemos viver bem neste mundo, não roubar, não matar ninguém, não agir de forma corrupta, não fazer o mal para o próximo, não mentir. Mesmo assim, essas práticas não levarão vocês ao céu. Não pode levar vocês ao céu. A Bíblia diz em João capítulo 14 que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. O que ele quer dizer com isso? Somente as pessoas, tanto crianças, adultos, idosos, que vai ao Senhor em arrependimento, pode herdar o reino dos céus. E o Senhor vai e mostra uma ilustração àquele fariseu. Acerca de um credor, ou seja, um cobrador de impostos. Faz de conta que você tivesse uma dívida de R$2.000. É sobre a lição? Pode falar. O que é impostos? Impostos é quando o governo fala assim, você tem que pagar uma certa quantia para o país. Por exemplo, quando nós vamos na rodovia, tem a rodovia, aí tem o pedágio, não tem o pedágio? Já passou em pedágio, já? O pedágio quando tá na rodovia assim, e vai ter aquela cancela que abre, aí o seu pai vai e paga aquela mulher para deixar passar, continuando na rodovia. Você já passou numa situação assim? De rodovia que tem pedágio? Quando vai para Mariporã, por exemplo, tem ali aquele pedágio. O que a mulher cobra ali do seu pai? Imposto. Para que nós possamos utilizar aquela rodovia, é cobrado um imposto. É uma dívida que tem para com a nação. Quando nós vamos pagar um aluguel é um imposto que nós temos que pagar todo mês. Quando nós temos o carro e tem o IPVA do carro, um imposto que nós temos que pagar, tudo tem um imposto. Quando nós vamos comprar até mesmo um sorvete, tem um imposto ali no sorvete, que um pouco daquele valor vai para o governo. Você já viu o pedágio já, Isabela? Uma vez, pedágio, o seu pai paga aluguel para morar? Então, ele paga isso é imposto, é uma dívida. Entendeu agora? Certo. O homem que devia pouco e uma situação que devia muito. O que quer dizer aqui? Se tem uma pessoa que deve R$10.000 e uma outra que deve 50, e aquela que deve 50 não consegue pagar sua dívida, assim como aquela que deve R$10.000, ambas elas têm que ser perdoadas as suas dívidas. Porque se não houver um perdão daquela dívida, ou uma quitação daquela dívida, elas vão ser penalizadas de alguma forma. O que isso quer dizer? Nós temos dívidas que nós não conseguimos pagar para com Deus. Quer eu tenha pecado pouco, ou quer eu tenha pecado muito. Eu tenho uma dívida para com Deus. Nós temos dívidas para com o Senhor por causa dos nossos pecados. E se o Senhor não pagar as nossas dívidas, nós teremos que pagar. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Que nós até falamos uma vez numa lição.
que eu pude trazer algumas das pessoas que estavam presentes aqui. O salário do pecado é a morte. Porque depois da morte só tem 2 caminhos. Quem pode me dizer quais são os 2 caminhos depois que... Céu e inferno. Céu e inferno. Não tem outro caminho além desses. Para aquelas pessoas que tiveram suas dívidas perdoadas, elas herdarão o céu. Não pelos seus méritos, por causa que foram em arrependimento ao Senhor. Essa mulher, ela se humilhou perante o Senhor, rogando-lhe perdão. Nós podemos ver esse ponto de um arrependimento. O primeiro ponto do arrependimento é reconhecer que somos pecadores e olhar para os nossos pecados. Ter nossos olhos abertos. Quais pecados que eu cometo durante a semana? Quais são os pecados que eu cometo quando eu estou sozinho? Como que eu tenho ofendido a Deus quando eu estou com um certo amigo na escola? Como que Deus tem sido desonrado através da minha vida? Então, o primeiro passo é olhar sincero para dentro de si e ver a sua real situação como um devedor perante ao Senhor. Quer nós devamos pouco ou devamos muito. Todos nós somos pecadores, todos. Eu, você, nossos pais, primos, irmãos, todos nós somos pecadores, todos. O presidente, o rei, o general, todos nós somos pecadores. O rico, o pobre. Nós vamos ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados. Na história da palavra de Deus, todos foram assim. Todos primeiramente pediram perdão. Né, Pedro? Pedro, nós temos que pedir perdão por nossos pecados, não é, Pedro? Pedir perdão ao Senhor por eles. E quando nós pedimos, o Senhor vai falar assim: eu não quero você perto de mim? Não. Você é uma pecadora? O Senhor vai apontar o dedo na nossa cara e vai dizer assim: sai para longe de mim? Não, o Senhor, Ele é um Deus misericordioso. O que quer dizer isso? Que Ele tem compaixão para com o homem, para com a mulher, para com todos, crianças. Pode falar, Isabela? Não queria falar nada. Ah, tá. Então o Senhor, Isabela, Ele tem grande misericórdia para com todos. O motivo de nós estarmos vivos é porque a misericórdia do Senhor é para com todos. O Senhor é quem nos dá saúde. Pode falar, João. Os animais também podem ser salvos? Não, os animais não podem ser salvos porque os animais não têm almas. Entende? É por esse motivo. O Senhor só concedeu alma ao homem. Depois que o Senhor vir em glória, os animais habitarão junto com os homens, sim. Isso faz parte do plano do Senhor. Os animais estarão com o homem e todos os animais não farão dano algum para o homem depois que o Senhor voltar, que o Senhor reinará para sempre. Mas os animais, eles não têm alma, os animais. O Senhor, Ele tem misericórdia para com os animais, para com a vida dos animais, como nós podemos ver em Jonas, no capítulo 4, o Senhor, Ele sim compadece da vida dos animais, mas os animais, eles não têm alma, só tem apenas o fôlego de vida, entende? Apenas o homem, ele tem alma, apenas o homem. O Senhor fez isso, porque a Bíblia vai dizer em Gênesis capítulo 3, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. O homem e a mulher são os únicos seres a imagem e semelhança de Deus, tá bom? Por esse motivo. Então o Senhor, Ele tem grande compaixão de pecadores. Ele não lançou fora como muitas pessoas faziam com aquela mulher, de desprezar ela. O Senhor a teve, olhou com simpatia para como aquela mulher, como até mesmo nós cantamos aquele hino, né? Com sua bondosa mão olhou com simpatia. O Senhor tem prazer em perdoar pecados. O termo da Bíblia que nós dizemos para prazer em perdoar pecados é o termo que fala de benignidade. As benignidades do Senhor são eternas. O Senhor tem prazer em perdoar. Quando algum amigo faz um mal para você na escola, ele te rouba um lápis, uma caneta, ou ele fala mal de você, ou ele xinga você, aquilo te deixa chateado. E muitas vezes nós temos
podemos até ter uma certa relutância em perdoar aquela pessoa, mas o Senhor Jesus Cristo, Ele não é assim. Ele tem prazer em perdoar aqueles que o ofendem, que vão em sinceridade a Ele. O que nós não podemos fazer é esconder nosso pecado e falar assim: um dia quando eu for grande eu vou me arrepender. Eu quero viver a minha vida agora. Eu quero conhecer muitos lugares, eu quero me divertir, eu sou muito pequeno. Ou eu estou na adolescência agora, eu tenho muito que aproveitar. Eu quero ir conforme os gostos dos meus amigos. Ele faz aquilo, eu também quero fazer. O meu amigo, aquele meu amigo da sala faz aquilo, eu também quero fazer. Eu depois, um dia, quando eu for mais tarde, eu vou buscar ao Senhor. A Bíblia diz que aquela que se comporta dessa forma são necios, ou seja, são loucos, porque nós não conhecemos o dia de amanhã. Nós não conhecemos o dia de amanhã. Amanhã, muito bem, o Senhor pode vir com o seu exército celestial a julgar a terra. Amanhã pode muito bem ser o dia que nós iremos prestar contas ao Senhor por nossos pecados. Eu não sei quando eu vou prestar contas perante Deus. Nós não podemos deixar para depois. Nós temos ofensas a Deus. E o Senhor dá todos os dias oportunidades para que nós arrependamos dos nossos pecados. E o Senhor irá desprezar você se você orar a Ele? De jeito nenhum. De jeito nenhum. O Senhor prometeu muitas vezes sua palavra: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O Senhor prometeu isso em sua palavra. O que nós vemos aqui? Uma mulher que tinha ouvido uma única vez o Evangelho. E olha só como que ela se encontra agora, com o coração despedaçado, por assim dizer, totalmente humilhada, porque ela tinha feito grandes pecados perante o Senhor. E o Senhor não a desprezou, não lançou fora e disse: perdoados estão os teus pecados. Pode deixar aí no Pedro, tá bom, Pedro? Pode deixar aí, depois a gente pega, tá bom? Nós podemos aprender com isso que nós temos que ir ao Senhor enquanto há tempo. Temos que ter a confissão dos nossos pecados. Aprendemos que nós temos que reconhecer o nosso pecado, que nós não podemos esconder o nosso pecado e também que confessar o nosso pecado agora. Confessar os nossos pecados ao Senhor é extremamente necessário para obtermos o perdão por Ele. Extremamente necessário. Quer ver um exemplo? Se alguém fala mal a você e se aquela pessoa não te pedir perdão, quer dizer que ela não está arrependida do mal que ela fez a você. Se uma pessoa xingou você, se a pessoa roubou um lápis, se a pessoa te empurrou, pisou no seu pé, puxou o seu cabelo, se alguém fez isso com você e algum colega da sua classe, algum familiar fez isso com você e não te pedir perdão, é porque a pessoa não está arrependida daquele mal que fez. Assim somos nós com os nossos pecados. Se nós não formos ao Senhor pedindo perdão, todo esse mal que nós cometemos contra o Senhor estará perante os olhos dele. Como que Ele vai nos perdoar se nós não pedimos para Ele nos perdoar? É igual uma pessoa que está com necessidade. Já percebeu um mendigo numa situação na rua? Se ele não pedir um pão, você não vai saber se ele está com fome. Se ele não pedir: por favor, me ajude, eu vou morrer aqui, eu preciso de um remédio, eu preciso de algo para me alimentar. Você não vai saber se ele já se alimentou agora há pouco tempo, ou se ele precisa de algum auxílio por causa da doença. Você não vai saber. Então nós vamos ao Senhor falando assim: Senhor, perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe os meus pecados, Senhor, pois eu desobedeci os meus pais. Eu acompanhei amigos na escola fazendo coisas horríveis. Eu fiz coisas horríveis perante os seus olhos, e um dia eu sei, Senhor, que eu estarei perante o tribunal de Cristo e o Senhor revelará os meus pecados. Mas eu sei, Senhor, que contigo está o perdão, porque o Senhor perdoou essa pecadora mulher, e eu sei que o Senhor pode perdoar os meus pecados também. Você pode fazer
a menção da palavra de Deus. Você pode sim usar a palavra de Deus a seu favor. Senhor, como o Senhor perdoou aquela mulher pecadora, perdoa os meus pecados também. Como o Senhor salvou aquele servo do centurião de Cafarnaum, salva-me também, Senhor, para que eu não morra nos meus pecados. Então eu vou ao Senhor fazendo menção da sua palavra. Nós podemos sim usar a palavra de Deus a nosso favor. Nós vamos e rogamos perdão a Ele, Ele nos dá nova vida. Alguém sabe de alguma coisa que é impossível a Deus? O que pode ser impossível a Deus, Thomas? Nada. O Senhor, Ele tem todo o poder. O Senhor, Ele ouve as suas orações e pode atender as suas orações se você clamar a Ele com sinceridade. Se rogar por nova vida, Ele certamente considerará vocês, porque Ele é poderoso para efetuar isso. Tá bom? Que o Senhor aplique esta palavra em nossos corações nesta manhã. Amém? Se você gostaria de receber a folha de atividades e as leituras bíblicas que acompanham a lição de hoje, envie um e-mail para contato@igrejabatistareformada.org.br e as enviaremos para você semanalmente em formato de PDF.